Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Christian, eu sou aluno de Ciências Biológicas da Universidade Unigran Rio e eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês e ajudar a professora nesse momento atual que estamos vivendo, com essa pandemia, com essa questão do isolamento social, onde vocês não estão podendo frequentar a escola, não é? Porque vocês estão tendo que ficar em casa. Então, estou ajudando, fazendo alguns vídeos para poder ajudar vocês, né? Vocês já viram, eu acredito que vocês já tenham visto um vídeo sobre as fontes de energia e agora eu estou fazendo um vídeo sobre como nossa, é tanta coisa sobre o que eu vou falar hoje, mas basicamente sobre ecossistemas. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre ecossistema, sobre suas dinâmicas e tal, eu gostaria de pontuar uma coisa com vocês, que é biosfera, sabe? A biosfera, ela é, ela é algo que engloba todos os ecossistemas, sabe? É onde a gente está inserido. Ela vai ser extremamente importante para cada indivíduo, entende? Aí o problema é que quando eu conceituo uma coisa, eu já tenho que logo conceituar outra, né? Porque eu falo que ela engloba, é o conjunto praticamente de todos os ecossistemas, e sendo que talvez vocês não saibam o significado de ecossistemas, não é? Então, assim, vamos conceituar ecossistema também, né? Vamos lá. O que seria ecossistema? O ecossistema, ele é como se fosse uma interação, sabe? Um influenciando no outro, sabe? Entre seres bióticos e seres abióticos. Mas eu sei que esse termo ele não é muito comum no nosso cotidiano. Por isso que eu vou também conceituá-los para vocês. E na verdade, hoje a gente vai fazer praticamente isso. A gente vai conceituar, a gente vai entender alguns termos que a ecologia aborda, tá bom? Vamos lá. Os seres bióticos, olha só, o nome ele já começa a trazer pra gente algumas informações. Porque, olha só, bióticos, a palavra bio, ela significa vida. Então, assim, quando a gente fala bióticos, a gente está se referindo a organismos vivos. Você é um ser biótico. O gato, o cachorro, o passarinho, o hipopótamo, o leão, a onça, todos eles são seres bióticos. E o outro termo que eu utilizei, que foi o dos seres abióticos, o A, ele vem como se fosse negando, sabe? É como se ele estivesse negando. Negando o quê? A vida. Então não está se referindo a organismos. Está se referindo basicamente a questões físicas e químicas. A questões de, por exemplo, vocês vão entender. Por exemplo, rocha. Rocha é um constituinte abiótico. Ali não tem vida. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, por que é importante essa interação, esse ecossistema? Ué, a gente olha, por exemplo, a gente mesmo, você. Se você ficar 3 meses sem beber água, talvez você não sobreviva. Então, assim, é a gente, como ser biótico, tendo como necessidade algo abiótico, que seria o quê? A água. Entende? Então, quando a gente olha para a natureza, é a mesma coisa. As árvores, por exemplo, para as árvores se manterem, elas precisam estar num ambiente abiótico. Por exemplo, as árvores que crescem e se reproduzem no solo, ela está absorvendo minerais, ela está absorvendo alguns sais daquele substrato, daquele solo, que é algo abiótico, e ela é algo biótico. Então, toda essa interação entre seres bióticos com bióticos, bióticos com abióticos, toda essa conjuntura a gente denomina como ecossistema. Então, ainda sobre ecossistema, a gente vai acabar abordando uma questão de hierarquia de classificação, entende? A gente precisa saber como é que a gente vai denominar a natureza. Quando a gente olha para aquela floresta cheia de animais, cheia de seres vivos, a gente chama aquilo de quê? A gente chama de comunidade? A gente chama de população? A gente chama de espécie? Então, eu vou te ajudar a saber o que é cada um. Quando a gente fala, aí a gente começa do pequeno no sentido da quantidade, sabe? Quando a gente fala de espécie, por exemplo, ela como é que eu posso dizer? São indivíduos
que consigam se reproduzir entre si. Entende? Se os indivíduos conseguem reproduzir entre si, eles são considerados espécies. Como assim reproduzir? Por exemplo, quando a gente... Vocês já ouviram falar de algum cachorro que teve filhote? Então, é isso que é o reproduzir. É você ter a capacidade de você passar para frente o seu DNA, sabe? Por exemplo, você tem capacidade de se reproduzir com uma pessoa do sexo oposto a você, entende? Sua mãe, seu pai, eles não formaram você? Então, por isso que a gente é chamado de... A gente é denominado como uma espécie, entende? Porque a gente tem essa capacidade de reproduzir, de gerar filhos. Aí eu também usei a palavra população. Mas o que seria população? Então, eu acabei de falar para vocês sobre espécie. Imagina que eu tenho, deixa eu ver, que eu tenho um aquário. Vamos supor que lá naquele aquário tem um peixe. Um peixe guppy, que é uma espécie guppy ali. Aí depois eu vou lá e coloco uma estrela do mar, por exemplo, se fosse o caso. Ou melhor, vou usar o exemplo do Nemo. Imagine, vocês já viram o filme Procurando Nemo, né? Então, imagine que tá ali um Nemo e eu vou lá e coloco uma estrela do mar ali. Então, quando tem duas espécies diferentes, porque o Nemo é uma espécie e a estrela do mar é outra espécie. Quando eu coloco duas espécies ou mais, por exemplo, se eu colocasse a Dory ali também, se ficasse os três, se eu coloco duas espécies ou mais, esse conjunto a gente vai dar o nome de população. É quando tem duas espécies ou mais no ambiente, a gente vai chamar de população. Aí eu também usei o termo comunidade com vocês, não foi? O que seria uma comunidade? Seriam duas populações ou mais vivendo no ambiente. E isso a gente olha para a natureza mesmo. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê numa floresta, por exemplo, a gente vai ver inseto, a gente vai ver onça-pintada, a gente vai ver árvores, a gente vai ver borboletas, que também são insetos, né? A gente vai ver um monte de seres vivos, um monte de populações. E a gente vai dar o nome de comunidade, entendeu? Então, assim, não é difícil. Igual, por exemplo, vamos supor que eu até peguei um exemplo aqui. Deixa eu ler aqui para vocês verem. Ó, por exemplo, espécie. Aí eu trouxe exemplo aqui, ó. Onça pintada, a onça parda, são duas espécies. Aí, população. Imagine que tivesse a onça pintada e a onça parda no mesmo ambiente. Então, seria uma população. Então assim, não é difícil de entender, entendeu? Então, mas, quando a gente fala também dos ecossistemas, quando a gente fala dessas interações, tem algo que é muito importante para a manutenção de vida daqueles seres vivos. E que a gente vai falar de fluxo de energia, entendeu? Mas como assim fluxo de energia? Fluxo de energia é como se fosse fluxo de alimento. Eu devo estar falando, você não deve estar entendendo nada, né? Mas você vai entender. Olha, quando a gente olha para uma floresta, para uma natureza, a gente vê uma variedade de seres vivos. Aí a gente se pergunta, como é que eles fazem para poder ficar vivo? Porque, vamos supor, hoje a gente está em 2020. Aí eu fui na floresta amazônica, por exemplo. Daqui 10 anos, quando eu voltar lá, se o ser humano não desmatar, se o ser humano não acabar com ela, né, a gente vai encontrar ainda aqueles seres lá. Então, como é que acontece para esses seres vivos estar sempre vivos? Para estar sempre, a gente sempre vai naquela floresta, a gente encontra aquelas árvores, a gente encontra aqueles animais, aqueles insetos. O que acontece? Como que acontece? Acho que é a melhor pergunta, né? Como que acontece? Então, haverá um fluxo de energia. Haverá uma questão que a gente chama de cadeia trófica, entende? Porque nas interações de ecossistemas, a gente sempre vai ter um ser vivo autotrófico e um ser vivo heterotrófico. O que seria, quando a gente usa, só pelo termo trofismo, que significa busca pelo alimento, a gente já consegue entender mais ou menos. Quando fala autotrófico, é aquele ser vivo que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Que ser vivo seriam esses, por exemplo? As árvores. As árvores,
através da fotossíntese também, que é um dos processos biológicos que ela que ela realiza, acho que é uma palavra boa para a gente poder entender, ela consegue produzir o seu próprio alimento, entendeu? Agora nós, eu, você, nós somos seres heterotróficos, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, a gente tem que de fato buscar um alimento. Então, nessas interações, nessas dinâmicas de ecossistemas, haverá uma cadeia alimentar, onde sempre haverá, primeiro, o produtor. Quem seria esse produtor? Aquela planta. Aí a gente vai... Aí, por exemplo, quando a gente olha para esse produtor, vamos supor, deixa eu pensar, uma largata. Uma largata. Vamos lá. Aí essa largata vai lá e come as folhas daquela árvore. Essa largata ela vai ser chamada de consumidor primário, porque ela está sendo a primeira que está comendo aquela folha, entende? Aquela folha daquela planta, daquela árvore. Aí vamos supor que viesse um passarinho e comesse essa largata. Esse passarinho que comeu essa largata, ele vai ser chamado de consumidor secundário. Ele está sendo o segundo ser vivo que está se alimentando. E vamos supor que deixa eu pensar, que um outro predador, por exemplo, o rato ele consegue pegar alguns pássaros, ou o próprio gato. Tá bom, vou usar o gato. Vamos supor que um gato vai lá e pegue esse passarinho. Ele vai ser chamado de consumidor terciário, ó. Consumidor primário foi a largata que comeu a planta. E olha, consumidor primário, ele sempre será herbívoro. Ele sempre será herbívoro. Entende? Pelo menos numa cadeia trófica. Entende? Eles normalmente, claro que existem exceções, mas normalmente são seres herbívoros, entende? Que são os consumidores primários. É muito difícil um consumidor primário atuar como um secundário. É muito difícil isso. Normalmente eles são só herbívoros, entende? Então essa largata, ela pegou aquela planta, consumidor primário. Aí veio o passarinho, pegou ela, consumidor secundário. Aí veio o gato e comeu esse passarinho com o consumidor terciário. E essa cadeia alimentar, esse fluxo de energia, que na verdade é um fluxo de alimento, né? Que esse fluxo de alimento, esse fluxo de energia, que estão como sinônimos, digamos assim, ele vai ser extremamente importante não só para a manutenção de vida daquela floresta ou daquele ecossistema, mas para a gente também. Por exemplo, você come carne, não é? Normalmente todo mundo come. Claro que existem os vegetarianos, mas normalmente, no geral, as pessoas comem carne. Para você comer carne, aquele boi ou aquela vaca, ela estava precisando se alimentar. Ela estava precisando ela precisa comer aquelas plantinhas para ela poder se manter viva, para você poder depois comer essa carne e você se manter vivo. Então é assim que funciona na natureza, entende? Há todas essas dinâmicas, sabe? E é tudo muito importante que a gente preserve, entende? É muito importante que a gente preserve e a gente entenda. Então, assim, é isso. Esse foi o vídeo. Hoje foi basicamente para a gente poder entender, conceituar algumas coisas dos ecossistemas. Eu espero que vocês tenham gostado. E tenham gostado, eu falei errado, que tenham gostado. E qualquer coisa, só falar comigo, né? Espero que tenha esclarecido alguma coisa e até a próxima. Gente, eu sei que eu falei que o vídeo tinha acabado, mas na verdade eu não tinha terminado de falar tudo. É que eu tinha esquecido de comentar, que na cadeia alimentar, ou cadeia trófica, né? Existe também, depois do consumidor terciário que eu tinha comentado com vocês, no final de toda a cadeia trófica, de toda a cadeia alimentar, que eu exemplifiquei para você, existem os seres decompositores, entende? Porque a gente vai andando pela natureza, a gente não vê como é que eu posso dizer? Os animais quando morrem, a gente não vê o corpo deles ali simplesmente largados no chão. Existem agentes, esse agente junto, né, na palavra, existem agentes que vão fazer com que essa matéria
seja decompositada, que ela seja liberada em gases para a atmosfera. E esses agentes são os fungos e as bactérias. Eles que vão promover esse processo de decomposição. Dessa forma, essa matéria, igual, deixa eu ver, imagine um passarinho que morreu na natureza. Quando ele morrer, vai vir essas bactérias e esses fungos para poder fazer com que ele se decomponha. Nisso vai ser liberado para a atmosfera alguns gases, como por exemplo o gás carbônico. Então, quando por exemplo, a planta estiver fazendo a fotossíntese, ela vai poder pegar esse gás carbônico e usar ele para poder facilitar o seu processo de fotossíntese, entende? Então está tudo interligado. E olha só que interessante. Ó, o passarinho foi decomposado pelos fungos e pelas bactérias, liberou CO2, por exemplo. Liberou CO2. A planta vai lá e pega esse CO2 e para poder auxiliar ela na fotossíntese. Aí depois vem um animal e come essa planta. Você tá vendo como é que há um fluxo de energia? É assim que ocorre, é assim que é uma cadeia alimentar. Eu tinha esquecido de comentar isso, me desculpa, tá? Mas terminei. Tenha um ótimo dia, tá? Fique bem.